Olá pessoal, tudo bem? Esse é o 11º vídeo dentro do nosso distanciamento social, isolamento, dentro da questão da pandemia que se instaurou no nosso planeta. E hoje é um dia muito especial para mim, é o dia do meu aniversário. Também é o final de semana do Dia das Mães. Então eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo um assunto que para mim merece o máximo respeito sempre, que são nossos mestres e nossos aprendizados. É um assunto que algumas pessoas, sempre que eu conto um pouquinho da minha trajetória, pedem para eu falar um pouquinho mais. E eu vou dar aqui algumas impressões minhas sobre esse assunto e também dentro, sim, desse momento que a gente vive tão diferenciado. Em primeiro lugar, eu queria aqui fazer um agradecimento de coração, né, para a produtora que me acompanha, que mesmo à distância está dando aí todo o suporte para que a gente consiga ter esses vídeos, consiga subir aí para as plataformas. E também um agradecimento do fundo do meu coração por você existir. Quando eu penso em trajetória, a primeira coisa que eu penso são em pessoas. Não tem como existir uma trajetória, não tem como exercer uma missão de vida, não tem como falar de aniversário, não tem como falar de comunhão sem falar de pessoas. Sem falar de você que me acompanha, de você que me assiste, de você que eu sei que muitas vezes fica aí com a pulga atrás da orelha ou fica bravo com alguma coisa que eu falo, sem essa interação de alma, né? E eu sempre digo que uma das coisas, as pessoas normalmente me perguntam se você acredita em destino. E eu digo sempre, né? Para mim, destino é aquilo que se encontra, é aquilo que vem ao meu encontro sempre. E se ele veio ao meu encontro, é porque eu tenho toda condição de lidar. E hoje, nesse dia, eu gosto do aniversário, eu gosto desse dia. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu tenho um certo exagero, é a forma como eu demonstro amor e como eu me sinto amada. Eu gosto das preparações, eu gosto da preparação de um parto. Eu gosto de saber que algo precioso vem e nasce na terra. E é com esse meu amor, é com essa minha prontidão, sempre por outro ser humano, que eu abro a nossa conversa de hoje. E para falar de mestres, para falar de Dia das Mães, então eu quero falar, sim, como eu já contei algumas vezes para vocês aqui nas meditações do Insta, de uma grande mestre, que foi e é minha mãe. Foi no sentido de que ela já fez a sua partida, a sua passagem, mas de tudo que ela representa na minha vida. E quando a gente fala de mestre, muitas vezes a gente tem aquele arquétipo e aquela ideia que o mestre só pode passar para a gente as coisas boas, como se ele tivesse que ser um exemplo 100% de magnitude, de benevolência, de coisas boas. E nem sempre é assim. O papel do mestre na nossa vida é passar tanto o que é bom, os valores, as normativas, os exemplos, como muitas vezes também nos trazer um discernimento e uma sabedoria de nos ensinar a pensar, de nos ensinar a questionar, de nos ensinar a verificar se aquela informação, se aquela forma de proceder, se a procedência daquilo é bom ou não. Então, uma das coisas que eu admiro muito na minha mãe sempre foi a firmeza dela, sempre foi o olhar para os seus ideais. Eu tive uma experiência muito intensa no dia do velório dela, porque ela foi uma grande educadora, uma pessoa que trabalhou em escolas e mexeu com educação.
E em alguns momentos da minha vida eu me ressentia muito por ela me tratar muitas vezes como mais uma aluna dela. E naquele dia do velório, ela me deu a sua última lição de que ela era mãe de muitos. Ela era professora de muitos. E que educar só a mim e aos meus irmãos era muito pouco. E eu acho que no fundo ela tinha quase uma certeza de que a gente iria só pelo exemplo dela. O olhar dela estava sempre voltado para o maior. Para a coerência, para o pensamento íntegro. E uma das coisas de como mestra ela me passou muito profundamente foi o senso de integridade. Nem sempre eu consigo esse nível de integridade na minha própria vida, mas ter isso como exemplo, ter isso passado por um mestre, ter isso como ideal é o que me faz muitas vezes acordar de manhã. É o que me faz olhar para alguém que caiu na sua desgraça ou no seu problema e dizer para ela verdadeiramente: o dia de amanhã será melhor. Porque sempre é. Então, essa força que ela passa, e acreditem, ela foi uma pessoa muito dura na vida, ela ensinou isso de forma muito dura, e aí vem a contraprova. Eu também me prontifiquei a ensinar pessoas, a guiar pessoas, mas tendo como premissa uma coisa mais doce, mais amorosa. E assim foram muitos mestres. Alguns a gente escuta por um tempo, alguns a gente se desilude, não porque eles são ruins, mas porque a tua própria história de vida tem que caminhar por um outro lado. Quando eu digo mestre e aprendizados, a melhor lição que qualquer mestre pode deixar para vocês é discernimento. Que vocês construam o próprio barco da vida de vocês, com exemplos, com o que é bom e o que não é. Então o que eu posso dizer aqui é que se vocês quiserem, ou quiserem ter mestres, ou quiserem ver nas pessoas, que isso que eu faço, eu vejo nas pessoas exatamente do jeito que elas são, e aí eu enxergo mestre nessas pessoas, não enxerguem só o lado bom, não enxerguem só o que vocês acham que essa pessoa tem de maravilhoso, porque um dia vocês podem se decepcionar e cair. Enxerguem nelas também o que vocês querem fazer de diferente na vida de vocês. Eu acho que essa é a beleza, essa é a sabedoria de quando a gente aprende sem propriamente ter que passar por todas as experiências de vida. E assim eu tive vários mestres, várias pessoas, pessoas que me ensinaram o valor de uma família, pessoas que me ensinaram o valor de uma escuta, de uma conversa, pessoas que me ensinaram o valor de se posicionar. Mas eu acho que, sobretudo, se você perguntar, mas Silvia, no dia do teu aniversário e tal, o que fez diferença na tua vida? Duas coisas. Primeiro, eu tomei uma decisão de tornar qualquer pessoa que atravessa o meu caminho um mestre, nem que seja por um minuto. E a segunda é que eu sempre me envergonhei profundamente dos meus comportamentos errados. E por mais que eu erre ou que eu caia, eu nunca passo a mão na minha cabeça. Assim, eu me envergonho profundamente deles. E eu acordo para brigar comigo mesma, para ser melhor a cada dia. Então, eu não tenho uma competição com ninguém. Eu tenho uma competição com a minha versão de ontem. E isso faz toda uma diferença
na minha vida e no meu olhar, tá bom? Então, nesse dia eu te convido, nesse final de semana, porque você vai estar vendo esse vídeo hoje, ou amanhã, ou domingo, que você tenha aí na sua trajetória bons mestres, bons aprendizados, ainda mais neste momento de pandemia, né? Que cada um que cruzar o seu caminho se torne o teu mestre e que você se torne o mestre de quem você cruzar o caminho. Um grande beijo, um feliz Dia das Mães e que você seja sempre, sempre, sempre muito feliz.